Thaís, tudo bom? Tudo bem, tudo jóia. Já está chegando aqui os nossos convidados. A gente já tem aqui o Daniel Tércio, já tem aqui o Gustavo Sol, que teve também numa live com a gente aqui, mas não com o Projeto TEP, né? Numa outra ação do Mídia Dança. E outras pessoas que já estão chegando aqui também para participar com a gente. Quero agradecer a presença de todo mundo, né? A gente já vai então começando, e aí depois vocês que estão participando, fiquem à vontade para irem lançando as suas perguntas, independente de a gente chegar num momento adequado para isso, né? Vocês já podem ir lançando as perguntas, se a Ivani sentir que já cabe no que ela está respondendo, ela já pode ir respondendo, e senão a gente retoma essas questões no final, tá bom? Então, Ivani, quero agradecer a Ivani Santana, nossa convidada de hoje, nossa segunda conversa, né, do projeto, da parceria do projeto TEP com o Lab Mídia Dança, a parceria da Universidade Federal do Ceará e a Universidade de Lisboa, o Lisboa. E a gente vai tratar hoje de um tema que é bastante pertinente, né, para essa situação que a gente está vivendo, né, de pandemia, onde a gente está tendo um outro contato com a tecnologia, né? E também como é que a gente pode reconfigurar a maneira como a gente produz arte na rede. Então a Ivani está trazendo como tema para a gente reconfigurações na dança, o digital e a rede. Eu vou falar bem brevemente do currículo da Ivani e depois, ao longo da conversa, ela pode ir colocando mais, né, sobre as suas experiências, né, que é bem grande, né, nesse campo da relação entre a arte, a dança e a tecnologia. A Ivani Santana é pioneira no Brasil na criação de dança telemática através das redes acadêmicas de telecomunicação. Ela é professora do Instituto de Humanidades, Artes e Ciência, professor Milton Santos, da Universidade Federal do Ceará. Federal da Bahia, desculpa. É líder do grupo de pesquisa Poéticas Tecnológicas, Corpo Audiovisual, e é artista dedicado aos estudos contemporâneos do corpo e da cultura digital. Bom, vamos começando então, que a gente só tem uma hora, né, de live. Ivani, reconfigurações da dança. Qual a diferença que tem o na e o da nessa relação entre o digital e a rede? Eu também fiquei curiosa com essa questão do digital e da rede, porque a gente bagunça tudo, né? Acha que tudo é uma coisa só. Claro. Claro. Não, antes de começar a responder para você, queria só falar algumas breves, assim, algumas pequenas coisas que eu acho que são bastante importantes no dia de hoje. Claro que antes de mais nada agradecer ao Daniel Tércio e ao Leonel Brum e a você, Thaís, né? Enfim, pelo convite de participar dessa live, né? Assim como também das pessoas também participo do TEP, né? Do projeto, então isso é super bacana a gente ter esse momento para trabalhar e para conhecer e também compartilhar com outras pessoas. Então, meu agradecimento enorme para vocês. Mas o que eu queria começar falando na verdade, fazendo uma homenagem, né? Ontem a gente perdeu nosso querido e amado Arlindo Machado, um professor assim com renome nacional e internacional. Arlindo foi e é, né, e continuará sendo um dos grandes pesquisadores no campo, né, da imagem, da arte mídia, de toda a relação com a tecnologia, da arte com a tecnologia. Eu tive um prazer enorme de ter conhecido acho que foi o primeiro professor que eu conheci na comunicação e semiótica, né, que foi onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado. E eu acho que foi lá, acho não, tenho completa e absoluta certeza que é, né, muito do que eu já fazia e que lá eu encontrei um lugar fértil para continuar fazendo, que é a pesquisa interdisciplinar em artes, né? Então, assim, eu realmente me sinto uma filha da PUC, né? Da comunicação e semiótica, e aprendi muito com Arlindo. Tive o privilégio de ter sido uma das artistas convidadas num evento que tinha anualmente, ainda na época que se tinha a Fundação Vitae, em São Paulo, né, no Brasil, e que a gente podia, e tínhamos esse evento que aconteceram 4 pesquisadores, 4 artistas de cada país, né, sul-americano, que participava desse evento que acontecia em Bariloche, na Argentina, e eu tive o prazer de ter sido contemplado uma das vezes e fui com Arlindo para lá.
Mas, assim, fora essa, foram muitas e muitas histórias com ele. Então, foi uma tristeza enorme ontem, mas acho que também a felicidade de ver tudo que ele, né, nos deixou aí, que vai continuar. Então, talvez seja a minha primeira coisa para aqueles que nos assistem e que não conheçam. Então, tem que conhecer Arlindo Machado, que eu sei que tem alguns que são mais jovens que estão chegando. Tudo bem que ele completamente dispensa a apresentação, mas a minha primeira coisa é homenagear o Arlindo por tudo que ele é da área. Bom, pronto. Feito isso, e deixando todo o meu coração. Esse da dança é ótimo, que foi a primeira coisa que uma grande amiga minha, Silvia Vidor, me perguntou o que é ensinar e dar dança. Então, vamos começar por um lugar um pouco mais tranquilo de pensar. Estamos agora nesse momento pandemia e a relação que temos, não é, uns com os outros é através desses dispositivos. E isso, cada área, cada lugar tem tentado se utilizar, se apoderar de uma maneira. É um acontecimento, está acontecendo agora isso por uma demanda de saúde pública, né, uma questão complicada que o mundo inteiro está vivendo. Então, esse acontecimento fez com que na dança fossem, né, assim, acontecessem algumas possibilidades de ação. Como, por exemplo, a gente abre as redes sociais e vê uma série de conteúdos de dança, sejam documentários, sejam lives de coisas que acabam sendo colocadas como conteúdo, cada um à sua maneira, ou, né, alguns portais específicos para mostrar o trabalho de dança. Então, isso é um acontecimento. Isso está acontecendo na dança por uma necessidade deste momento, não é? E que a gente se aproveita das tecnologias que temos, né? E dos dispositivos que temos para acontecer quanto área, né? Quanto campo de conhecimento. Uma outra coisa é pensar aspectos que são da dança que foram construídos ao longo do tempo, né? E a possibilidade de estar remotamente ou dançar remotamente, que eu poderia estar dançando com você aí em cima e eu aqui embaixo, não é? E a gente brincar com essa possibilidade de duplo que tem aqui no Instagram. A possibilidade de trabalhar remotamente com outro na arte, mesmo se a gente não pensar em dança, vem de muito tempo, né? Quer dizer, a gente tinha a arte postal, por exemplo, que já tinha aí um grande exercício de como é poder estabelecer a arte da distância. E assim como vários artistas que trabalhavam com um fax, né, facsímile, que a gente nem lembra, os mais novos nem deve saber o que é um fax. Não é um dispositivo de fax. Mas, enfim, então, a possibilidade de trabalhar a arte à distância, a arte de trabalhar com o distante não é de agora, ela é de bastante tempo. E na dança também, não é? Então, assim, não foi por conta de um acontecimento que gerou aquela demanda, e sim o campo da dança é da natureza dele investigar possibilidades de configuração. E a configuração para o remoto já vem de muito tempo, né? Então, assim, o primeiro grande marco é a questão do projeto de Galloway e Rabinovitz, que era com a NASA, né? Que era a possibilidade de utilizar o satélite para poder criar espetáculos com indivíduos, com bailarinos, com artistas que estavam à distância. E isso foi sendo construído naquela época, né, com aquela possibilidade do satélite. E quando a gente, no sentido mundial, né, quando a internet, que no caso é a internet 2 dos Estados Unidos, passa a ter uma condição de uso, os bailarinos, né, artistas da dança, começaram a se utilizar daquela possibilidade para criar dança. É da natureza da dança a exploração. E essa exploração foi feita desde aquela época.
né? Aqui no Brasil, com as redes acadêmicas, a gente conseguiu fazer, né, em 2005, quando foi lançada a Rede P, que é de todos nós, né? A rede com uma possibilidade, uma velocidade maior que a RNP, Rede Nacional em Pesquisa, colocou à disposição das universidades, né? Então, para quem não sabe o que é a rede acadêmica, é só olhar para o meu e-mail da Thaís, que é o que é, né? @.ufba, que é no meu caso, .ufrj. Tem uma outra universidade que tem uma rede, na verdade São Paulo, que não tem exatamente a rede da RNP, mas é conectada com. Então, essa rede acadêmica pôde utilizar como pesquisador da área da dança, do campo da dança, para investigar possibilidades de dançar remotamente, também vem de bastante tempo, né? E o interessante, e por que fazer essa distinção né, do na dança ou da dança? Porque eu acho que por uma necessidade dessa demanda do isolamento social, né? E que eu espero que com isso também traga a possibilidade de ser uma investigação em si mesma como possibilidade da dança. Porque não necessariamente a pesquisa que começa em algum determinado momento por uma questão investigativa, não significa que ela continua de uma maneira linear, né? Então, tem investigadores como eu que investiga já há bastante tempo aqui. Todo mundo me escuta, porque eu mesmo estou me vendo travada. Eu tô te vendo travada, mas eu tô te ouvindo. Aí, se as pessoas Me dá um... puderem finalizar no chat, o som tá bom, Ivani. A imagem que deu uma travadinha, já voltou para mim, já voltou. Se alguém tiver com dificuldade, avise aqui no chat, por favor. Tá, aqui Deu tá. uma rodadinha Então, assim, mas o som tá chegando. Agora travou o som também, Ivani. Algumas pessoas também vai estavam voltar, ouvindo como eu, mas vai voltar, agora vai por deu uma mim. Tá num travadinha de som e bufferzinho. imagem. Tá voltando. Ivani agora travou mesmo. Não sei se você está nos ouvindo, tá me ouvindo, né? Mas travou, travou. Deixa eu tentar passar uma mensagem aqui pelo WhatsApp. Desculpa, mas é porque as tecnologias elas são assim, a gente acaba tendo umas surpresas no meio do caminho. No Ceará, a gente sempre fala que é com emoção. Então, como a universidade que está cuidando dessa programação é a do Ceará, a gente está fazendo com emoção. Vamos esperar a Ivani se conectar aqui com a gente de novo, tá? Então, para quem está chegando agora, né, só para localizar, esse é um ciclo de conversas que a gente está fazendo no mês de julho, dedicado a uma parceria que existe do Laboratório Mídia Dança com o projeto TEP, que é o Projeto Technologically Expanded Performance. É um projeto que está sendo desenvolvido na Universidade de Lisboa, com uma parceria com a Universidade Federal do Ceará, que está investigando as relações entre arte e cidade, nessa interface também com a tecnologia. Então, esse mês é dedicado aos pesquisadores que fazem parte desse projeto. E a Ivani Santana é uma das pesquisadoras que está à frente também desse projeto e é convidada aqui da gente para essa programação. A Ivani acabou de entrar aqui, deixa eu chamar. Ivani, tem um lugar que você pede a solicitação. Veja se você consegue, porque eu não estou te achando. Ah, acabei de te achar aqui, peraí. Pronto. Acho que agora vai dar certo. Oi, amada. Já...
já tinha mandado a solicitação, é que parece que você não estava vendo a solicitação, foi por isso. Agora, Thaís, eu estou recebendo algumas mensagens pelo WhatsApp de pessoas que estão tentando entrar no Insta e não estão conseguindo, no Media Lab. Dá para você verificar aí, ou se Alan e Leonel... Às vezes tem gente que coloca só mídia dança ou laboratório mídia dança. O endereço correto é Lab Mídia Danca. Então é só acessar o Lab Mídia Danca. Bom, esperamos então que as pessoas Tá. descubram. Então avisem aí as pessoas que vocês conhecem, por favor, que estejam tentando conectar, que é o Lab Mídia Danca, tá bom? Por favor. Ivani, a conexão agora está assim de novo rodando. Agora eu me senti o chacrinha, gente. Agora a gente desenterrou o baú do tempo, assim, né? Roda, roda, roda e apita. 1 minuto para o comercial. Chacrinha que fazia esse roda, roda. Vamos ver aqui. Travou a Ivani, gente. Espera aí que daqui a pouquinho ela entra de novo. Pronto. Ela já pediu a solicitação aqui. Daqui a pouquinho ela está participando com a gente. Oi, amada. Pronto. Vocês Oi, estão Ivani. me derrubando. Alguém me conta, porque está me deixando no buffer todo tempo. Eu falei que eu tô me sentindo chacrinha, porque eu falei, tá rodando, né? Eu falei, roda, roda, roda e apita, 1 minuto pro Olha, comercial. pessoas estão me pedindo aqui para trocar para 4G, mas eu já estou no 4G. Então, Tá, assim, posso voltar para alguma das Wi-Fi. Então, vocês verifiquem se a minha rede está funcionando agora, tá, porque já está no 4G, que alguém, não sei exatamente quem perguntou. tá. Tá bem? Então, só avisando também, se tiver alguém da turma dos 20 aí, por favor, avisa a Marília, que é Lab Mídia Danca. Pronto, Lab agora, Mídia Danca, isso. né? Porque eu tentei escrever, mas eu acho que o corretor acabou modificando. Bom, vamos lá. Uhum. Então, assim, por que eu estava falando onde a gente estava, né? Tentar voltar um pouquinho do que a gente estava. A questão de tentar mostrar essa diferença do que é o acontecimento e o que é a questão de que é uma investigação da própria natureza, da área, não é uma questão de valoração. É só da gente perceber o que a gente está se utilizando daquela tecnologia para poder desenvolver projetos. Então, a gente pode muito bem continuar desenvolvendo isso, fazer conteúdo e colocar no Instagram, no Facebook ou em qualquer, né, passar para o WhatsApp, enfim, seja o que for. A outra coisa é o que a gente quer como objetivo investigar a própria rede. Investigar a própria rede é ver o que aconteceu aqui entre a gente. Tá com a imagem, às vezes, tremida, ficar no buffer e de repente investigar esse dispositivo. Trava, que tem delay, que não funciona. Então, assim, eu acho que a questão de ter isso em pauta é perceber que o próprio meio tem uma forma de acontecer. Travou de novo, Ivani. Tá no delay. Voltou. Voltou, acho que agora dá pra ir. O som tá sem som, é. Não, tá sem som, não consigo te ouvir. Você consegue me ouvir? Tá completamente sem som. Tocar.
para o Wi-Fi, não? Vou passar uma mensagem aqui, gente, que se alguém tiver o WhatsApp da Ivani, avisa também, por favor. Mas eu vou tentar avisar por aqui também, que a minha rede, o Wi-Fi também tá ruim. Eu tô no 4G, meu 4G tá funcionando bem melhor, por acaso. Vamos ver aqui. Pronto, ela já voltou, acho que agora deve entrar de novo. Pois é, Carol, também não estava ouvindo aqui. A Janaína também, sem som. Vamos ver se agora entra. O meu som também, vocês me ouvem? Ou nem o meu? Ah, tá. Obrigada, gente, por ter avisado que vocês estão me ouvindo. Eu estava achando que nem a mim vocês estavam ouvindo. Que bom. Pois é, o que será que acontece lá com a Ivani? Aqui diz aguardando a entrada da Ivani. Ela já pediu a solicitação para entrar, já aceitei. Ó, tá mandando de novo. Vamos lá. Ah, espero que vocês tenham paciência para aguentar aqui, gente, que o tema tá interessante. Tá? Pronto. E de volta. Quando quando cai, tô te chamando, só que eu acho que você não está percebendo quando eu te chamo. Então Não, eu aceitei já algumas vezes, mas aí fica rodando como se ah, eu se não efetivasse o aceite. Não sei por quê. bom, então problema de rede é isso mesmo, mas é É, isso que eu estou isso falando para você. exemplifica o tema de hoje, né? Exatamente. Então, assim, tem um artigo que eu escrevi que ele tá. Tem uma das edições da revista Mapa D2, a número 2, o número 2 do ano de 2015, que ele é especificamente sobre todo o longo de 10 anos que a gente investigou, né, que a gente vem investigando a arte telemática, a arte em rede, a dança telemática. Em um dos artigos eu escrevo sobre. Tem uma teoria, que é a teoria da areia, que quando você vai jogando a areia, o montinho vai se formando, não é? Chega uma hora que aquele montinho de areia ele entra numa certa estabilidade. E o montinho ele começa a meio, ele não vai subindo, subindo, subindo. Ele chega num determinado momento que ele começa a meio que derramar e manter quase que o mesmo tamanho. O que eu estou querendo dizer com essa teoria? Que é utilizada em economia, em várias coisas, enfim, não vou ficar utilizando os nomes técnicos. Mas quando a gente está trabalhando com a rede, esse letting be, assim, esse deixar com que esse engajamento aconteça, é isso. Imagina se isso fosse um espetáculo. O que a gente vai falar? Ah, vamos parar o espetáculo? Não, é da natureza deste lugar ser assim. Mudo para vocês entenderem. Vamos fazer um trabalho de intervenção urbana. Eu prefiro o termo ocupação urbana do que intervenção, mas normalmente em artes a gente fala intervenção, né, em dança, em performance, intervenção urbana. Estou num projeto de intervenção urbana, no meio de uma praça. De repente veio um monte de criancinha que achou aquilo que a gente está fazendo extremamente interessante. E essas criancinhas começaram a ficar todas nos nossos pés, modificando a nossa possibilidade de mobilidade. Você vai fazer o quê? Matar as criancinhas? Não é? Ou então você está nessa intervenção urbana, nessa ocupação urbana e começa a chover torrencialmente. Você faz o quê? Então, o deixar acontecer e deixar com que se estabilize significa que tanto nas três situações, a chuva torrencial e você nessa performatividade. Você nessa performatividade, todas as criancinhas. Ou a gente aqui dançando na rede e a rede caindo, tem que utilizar a própria forma de acontecimento desse meio para que ele se estabilize. Utilizando isso de forma... Você não vai fazer de conta com as
empurra as criancinhas, não é? E continua fazendo a sua performance, porque seu objetivo é performar na rua. Então, se chega a criancinha, ou se chega um bêbado, ou se chega a polícia, ou se chega o que for, como é que aquilo faz parte da sua intervenção, uma vez que você se colocou à disposição para ir para aquele lugar, dançar na rua, certo? Então, estamos aqui, nos colocamos à disposição para ficar nesse meio. Vamos fazer de conta que, ai, coisa, nossa, meu Deus, Cleide, nossa, ela ficou travada. Esse é o meio. É assim. Eu tô fora da capital, eu tô na beira da praia, graças a Deus. Tô na beira da praia. Eu não sei se Sim, vocês sim. continuam escutando. Tá bem performativo mesmo, Ivani. Você está exemplificando e a coisa está acontecendo. Outra, né? E aí, de repente, de outra forma. E aí, toda vez que vocês encontram de outra, né? Então, como que a gente se utiliza dessa de ter a imagem, não é? De forma é disso que a gente está falando, da criticalidade auto-organizar de alguma forma. Não tem que ir contra ele, tem que ir junto com ele, tentando abrir quais são as possibilidades de acontecer. Ou da dança, é isso. Por enquanto, na pandemia, Gente, nada como improvisar, né? Olha só, eu não sou muito boa de improvisação. Não é minha área de pesquisa, mas a gente vai aprendendo também com essas ferramentas, né? Que não tem o que a gente fazer mesmo, tem só que, como a Ivani estava falando, ela vai entrar de novo aqui, caiu, vamos ver se ela consegue se reconectar. Qualquer coisa, gente, a gente entra numa nova live se for preciso, tá bom? Pronto, a Ivani já voltou. Já aceitei. sem Pronto. dúvida. A outra coisa é isso, né? Trabalhar com a improvisação. Você tem total razão. Esse é um dos Exato. grandes pontos que tem, né? A gente tem um grupo de mulheres maravilhosas, pesquisadoras de várias partes do Brasil, por sinal, chamado Mulheres da Improvisação. Se alguma delas estiver por aí, meu monte de beijo para essas mulheres maravilhosas. Mas é isso, a improvisação. Eu te dê, você quer fazer assim? Porque senão eu já engato aqui a segunda pergunta. Acho que se você quiser, a gente já pode entrar, então, embarcar, porque a Ivani tem vários projetos, inclusive um Você nem deles que queria fazer, trabalha, o mas nome vai é lá, faça Coletivo Mulheres na Improvisação. a sua segunda pergunta. E aí eu acho que desculpa, essa é a terceira parte, tá vendo? A gente combinou, mas a gente fica improvisando. Acho que seria bacana, Ivani, você trazer então alguns exemplos de como é que você tem trabalhado essa relação da arte e da tecnologia, né? Da dança e da tecnologia na sua pesquisa artística. Se é que você está me ouvindo, né? Estou Vamos, escutando e espero que tá? vocês estejam escutando também, porque Sim. eu estou ali com uma careta enorme no vídeo, sem problemas, nenhum problema. Mas eu acho que a improvisação é interessante para a gente falar aqui, por conta. Veja, eu vou solicitar de novo a minha entrada, tá, Thaís? Tá bom.
A Débora está dizendo que com certeza as travadas fazem parte da performance. Estava tudo planejado. Pois é, né, Débora? Você pegou agora, nos pegou aqui no ar. Eu vou dizer que sim, porque assim fica menos mal para a gente, né? Pronto, Foi, Ivani. voltei. Então, a questão da improvisação é interessante para a gente falar sobre essa questão, né? As duas palavras-chave que eu usei, que foi rede e digital, né? A rede, então, é um pouco isso que a gente estava falando já e que eu tentei explicar esse uso que a gente tem feito na rede, de colocar conteúdo na rede, e a questão de usar a rede, né, como uma própria propriedade de configuração artística. Então, esse é o Daioná. Eu espero que a Silvinha tenha agora entendido. Enfim, brincadeiras à parte. A outra coisa é pensar sobre a cultura digital e sobre a possibilidade dos dispositivos digitais. Então, tem uma coisa que há muito tempo eu venho enfatizando, que é o que? Trabalhar por uma pesquisa onde a gente coloque sistemas digitais com um grau de sensibilidade, né? Que sensibilidade? De ter sensores, de ter possibilidades de plataformas inteligentes que vão verificar o que está acontecendo naquele espetáculo, na ação, e de alguma forma vão fazer alguma mediação ou de instância, propor trabalhos como esse que a gente utilize a questão da coreografia pré-determinada, pré-definida, né? Porque se a gente está propondo que a máquina tenha algum grau de sensibilidade, que tenha algum grau de autonomia e que responda àquele momento no aqui e agora, por que é que o corpo estaria aprisionado em algum tipo de coreografia, né, fechada? Então, o objetivo de trabalhar com a improvisação é justamente porque o interesse do digital, né, e que vem aí, a gente podia citar as questões da cibernética, que vem lá desde trás, né, mas ficando ainda por aqui, a gente tem a possibilidade de trabalhar com sistemas inteligentes em uma complexidade, tanto do biológico como do não biológico. Então, por isso que a improvisação é algo tão importante para a minha pesquisa, né? Eu estou travada de novo ali com a minha imagem, mas eu espero que vocês estejam me escutando. Muito bem, até que eu não fiquei parada com uma careta tão grande como da outra vez. Então, pronto. Então, eu acho que Caso alguém não ouça, avisa pra gente aqui no chat, mas eu tô ouvindo bem. tá certo. Então, vou manter a minha fotinho aí. Se o meu áudio tá bom, é o áudio que importa. Já que eu não tô dançando, já dancei um bocadinho aí para vocês, né? Então, assim, a questão do digital, ele vem para restabelecer, talvez não seja o trabalho, mas promover outras formas e criar ignições para que a gente perceba esse corpo por outras vias, né? Por outras possibilidades, por outras condições. Então, o digital ou a dança com mediação tecnológica, que é como eu prefiro, ela não é o uso de imagem, que é o que às vezes parece que algumas pessoas acreditam. A dança com mediação tecnológica, ela se utiliza de várias possibilidades da cultura digital e não só dos dispositivos de imagem. Então, ela está também quando a gente está utilizando a interação com dados. Que são os dados?
provavelmente quando você fez a entrevista com seu outro colega, né, que trabalha com a parte de neurologia, ele estava fazendo o quê? Uma transdução a partir dos dados, né, biométricos ou qualquer dado dele biológico, batida do coração, alguma coisa de mapeamento neuronial, qualquer coisa assim, que na verdade são fires, né? São acionamentos que vão tendo e que ele traduziu aquele dado, que eu prefiro o termo transdução, né? Fez uma transdução daquele dado para alguma coisa. Exemplo, o coração está lá numa velocidade X, aquele dado, né? Ou seja, a informação sobre os dados da batida cardíaca vai virar a sonoridade, né? Uma musiquinha, uma música em relação a ritmo, vai alterar o ritmo da música, a altura da música, o pitch da música, ou vai virar uma iluminação, vai acender ou apagar a luz, ou vai mudar uma imagem. Enfim, você transforma um dado do corpo em alguma coisa outra, seja música, seja imagem, e aí pode ser o que for, qualquer coisa que for factível de ser transformada no digital, né? Então, aquele digital pode ser, de repente, uma maquininha que vai liberar cheiro. Ué, se você consegue transformar isso numa maquininha que... Então, isso é factível de ser feito. Então, a relação da dança com a tecnologia e com o digital, não é uma questão da dança com a imagem, é uma questão da dança ter o potencial de trabalhar com os códigos binários, que é a linguagem do digital, e isso ser transformado em alguma outra coisa. Então, a exploração, ela é muito grande, né? Tem margem para muito lado e para muitas coisas. Continuo travada, mas pela sua cabecinha balançando, significa que você me escuta. Então, estamos bem assim. E eu vou mudando, eu vou ficar fazendo várias poses. Na hora que o buffer me pegar, eu estou em outra pose. Vai lá. Pode perguntar, Thaís. Então, Evani, acho que a gente podia agora falar um pouco dos exemplos que você tem de trabalhos artísticos, né? Como é que você usa esse conhecimento no seu trabalho artístico. E para a gente poder explorar, né, alguns elementos que estejam no seu trabalho. Claro. Eu acho que talvez fosse interessante, bom, dar um exemplo justamente da parte da telemática e dar alguns exemplos fora da telemática, né? Então, acho assim, teve um espetáculo bem interessante, assim, para poder comentar. Sim, talvez seja interessante falar de uma questão mais histórica. A gente começa o primeiro trabalho de telemática aqui no Brasil em 2005 e praticamente por ano a gente fazia um projeto, né, artístico em telemática. Em 2008, mais ou menos, a gente começa a trabalhar a gente já tinha uma certa intimidade, digamos assim, com a rede para trabalhar aqui no Brasil, né, entre várias cidades ou vários pontos remotos. Em 2008, num outro projeto num grupo de trabalho e de pesquisa interdisciplinar, chamado Grupo de Trabalho de Mídias Digitais e Artes, coordenado pela Tatiana Aires, né, a doutora Tatiana Aires, que na época estava na Universidade Federal da Paraíba. A gente faz um projeto para desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica, que é a Artron, que era justamente para um grande gerenciador digital para poder comandar as entradas e saídas de imagem, som e dados. E aí poder fazer esse trânsito remoto entre distintos lugares. Nessa época eu convido um grupo espanhol que já trabalhava com tecnologia, que é o grupo CONIC, mas que não tinha conhecimento na área de telemática, e aí começa a aprender a trabalhar com a arte em rede, né, com a telemática conosco. E isso foi muito bacana, porque a gente pôde fazer em 2008, assim, de 2008 até 2011, a gente desenvolveu para 2010, meados de 2011, assim, durante um tempo longo, não é, para projetos que normalmente são bem mais curtos do que isso, a gente conseguiu trabalhar com o mesmo grupo.
com esse grupo internacional catalão. E isso foi muito bacana, porque se é o mesmo parceiro, é claro que você não tem aquela coisa de voltar para uma estaca, né? Praticamente zero. Então, a gente continuava em desenvolvimento. E teve um espetáculo que vários foram super interessantes. Por exemplo, em um deles, a gente tinha a relação com o robô e também a gente tinha a possibilidade de ter um ambiente virtual onde o público entrava nesse ambiente virtual e esse ambiente virtual era projetado atrás da bailarina da Espanha, que, por sua vez, era projetada no nosso espaço no Brasil. Então, a gente conseguia fazer uma retroalimentação através da imagem e do áudio e dos dados do avatar do usuário da internet e colocar todos juntos dentro dessa possibilidade da telemática, não é? Então, esse projeto chama E por Mundos Afeto, tracinho por Mundos Afeto. Se você colocar na internet, colocar meu nome, com certeza você acha que tem vários materiais de vídeo e de imagem. Então, esse foi um trabalho bem específico, explorando o potencial da rede. E um outro espetáculo que eu gosto muito, que é o EVD 58, embora em vários Darmstadt 58, que é um projeto que foi feito em 2 anos seguidos. O primeiro ano foi feito com o Grupo Koenig na Espanha e alguns outros parceiros que eu tenho no México. E no segundo ano foi feito com o título de Personari, onde eu tive a participação, né, do Daniel Tercio e da equipe dele em Portugal e outros colegas no Chile. Mas assim, falando especificamente do ano que eu fiz junto com o Koenig e com o grupo da Rebeca Sanches no México, o projeto ele tinha como demanda trabalhar a sonoridade do corpo. E tinha uma última cena específica onde o meu interesse era trabalhar apenas com a sonoridade e não com a imagem. Mais ou menos o que está acontecendo com a gente aqui, onde vocês não têm a minha imagem, vocês têm a minha imagem congelada. Mas eu sei que eu estou presente porque cada vez que eu falo alguma coisa, a Thaís balança a cabecinha dela. Agora, talvez a Thaís, ao invés de balançar a cabecinha dela, ela poderia estar fazendo E aí eu saberia que a presença da Thaís está sem a imagem dela. Aquela época foi muito difícil com os meus colaboradores deixar com que um espetáculo inteiro fosse feito a partir da sonoridade. Por quê? Porque as pessoas ainda têm uma necessidade de, entre aspas, que eu estou fazendo aqui com a minha mãozinha e vocês não estão vendo, a questão da imagem. Então, para eu conversar, mas nesse sentido, olha que interessante, nesse sentido da arte em rede, porque a gente está acostumado com o telefone escutar apenas a voz da pessoa, né? Quando a gente não está fazendo uma videochamada, que é o possível hoje em dia. Mas quando a gente tinha a possibilidade só de falar ao telefone, a gente só podia escutar, você não ia duvidar que aquela pessoa está ali do outro lado. Você já está acostumado que essa pessoa está ali do outro lado. Entretanto, né, isso a gente está falando de 2012 ou 2012. Então, naquele momento, parecia para os meus parceiros um tanto quanto estranho a gente propor um trabalho de arte em rede onde as relações fossem só sonoras, a partir do corpo e não pela imagem. Então, acho que são essas explorações que me movem, né? Trabalhar com a cultura digital, para mim, é essa exploração e que muitas vezes não tem como dar um nome. Que nome que a gente vai dar para isso? Não sei, precisa dar nome, né? Então, é a dança dentro da possibilidade dela
de se utilizar dos dispositivos da atualidade, ou mesmo se quisesse de um dispositivo, né, arqueológico, por assim dizer, um dispositivo anterior, onde pode explorar para criar novas estéticas e novas configurações. Então, essa é a ênfase que eu sempre falo, que estamos trabalhando com a cultura digital e não com os dispositivos. Porque muda quando a gente entende que a cultura, ela é bem maior do que o dispositivo, porque carrega com a cultura uma série de conceitos e possibilidades que o dispositivo, ele não necessariamente vai te mostrar, né? Então, por isso que é interessante entender o que a gente está chamando de cultura digital, porque não é o aparelho, mas é tudo que vem dentro. É pensar, por exemplo, no mundo de hoje, que a cultura digital possibilitou a fake news. E a fake news possibilitou vários problemas políticos, né? Enfim, tudo isso está dentro da cultura digital. Eu acho que quando a gente tira a relação do dispositivo e a gente coloca a relação na cultura, a gente ganha uma profundidade de pesquisa muito maior, né? Enfim, e aqui teriam vários e vários outros exemplos para dar. Eu falo um último para passar de novo a bola para Thaís, porque eu sei que tem pouco tempo, mas é quando assim um projeto que a gente fez chamado Reentrâncias, onde o objetivo era revisitar a cidade a partir de algo que já está na vida e no cotidiano das pessoas. Então a gente pensou, bom, uma coisa que está na vida de todo mundo é o celular, vamos fazer com que a pessoa ocupe essa cidade com o celular, que é o que ela já faz o tempo inteiro. E aí, através de um aplicativo chamado Trilhas Poéticas, a gente propõe que está até hoje disponível, né? Se vocês vierem até ao bairro da Ribeira, aqui na Bahia, e entrarem pelo Trilhas Poéticas, vocês podem seguir uma série de pontos de atuação, onde em cada lugar, cada um desses pontos que você chega, você tem uma videodança que é revelada para você. Uma videodança que começa nesse lugar aonde você está, onde você vê a imagem do bailarino naquele lugar. Então, que te mistura, né? Faz uma mistura do que é ficção e realidade, uma vez que você tem a imagem daquele lugar com a imagem de um bailarino que ali não está, mas que estava em algum momento. Então, você passa e desse ponto você é levado para um outro ponto, né, dentro desse percurso lá no bairro da Ribeira, que vai acontecer a mesma coisa e assim sucessivamente, né? São 6 pontos dentro da trilha poética. Então, isso teve uma série de consequências fazer essa proposta. Primeiro que a gente queria criar, para isso, a gente definiu criar todos os videodanças na vertical e não na horizontal. Ou seja, nessa situação que a gente está aqui da live. E que aí a gente vê que tinha uma série de pessoas que era radicalmente contra se fazer filmes que fossem na vertical e não na horizontal. Então, assim, fora essa questão, como você, né, qual a relação que você estabelece entre câmera e bailarino e locação, tendo a imagem numa vertical e não numa horizontal. Então, essa é uma série de ignições eram dadas onde a percepção, a ação e a estética demandavam novas possibilidades. E aí é que está a exploração, né? Então, assim, é um projeto que eu gosto muito, né? E que, ao mesmo tempo, ele tá lá, é só lá que pode acontecer. Lógico que a gente pode desenvolver outras trilhas poéticas em outros lugares. Mas é interessante ter esse lugar onde qualquer um pode chegar no seu momento e fazer essa própria fruição. Ou seja, o próprio
usuário, né, o próprio público, pode fazer a sua poética estando neste lugar e revisitando esse lugar físico concreto de um bairro em Salvador. Passo a bola para você, Thaís. Vamos ver se em algum momento eu vou me descongelar aí da imagem. Vamos ver, né? Só uma pergunta, Ivani. Esse projeto está ativo nesse momento? Qualquer pessoa pode acessar esse projeto nesse momento? Qualquer pessoa pode ativar, basta para isso baixar o aplicativo chamado Trilhas Poéticas. E se você baixar o Trilhas Poéticas no seu telefone agora, no seu celular, ele vai te mostrar todas as trilhas poéticas existentes e as que estão mais próximas de você. Então, você pode até ver que tem uma lá na Ribeira, mas ele vai te mostrar um mapa que você tem que sair da onde você está, São Paulo, para ir até a Ribeira, na Bahia. Então, óbvio que se você só começa a acessar, porque você só acessa quando você chega no primeiro ponto. Mas basta para isso você ter baixar o aplicativo Trilhas Poéticas. Bacana. Ivani, a gente está indo para os, acho que 8 minutos finais, mais ou menos. E acho que seria bacana agora a gente falar um pouco sobre as iniciativas que você tem feito mais recentes, assim, né? Como, por exemplo, Cenas da Pandemia, que aconteceu na semana passada, o coletivo Mulheres na Improvisação, que também aconteceu recentemente, e tem um projeto que parece que chama Compartilhar, que você também está fechando aí com a Vila das Artes, com uma possibilidade de alguma coisa futura, né? Falo sim, os Cenas na Pandemia, eu acho que até tem algumas pessoas que estão assistindo que foram, né, que fizeram parte dos Cenas na Pandemia. Foi um projeto muito bacana com 5 professoras, foi muito massa. Estamos aí, né, a Lotus, que é a grande cabeça por trás dessa ideia e super maravilhosa, e que teve a Mayra Castilho coordenando. Então, assim, a gente deve partir para um segundo curso, né? Então, foram 5 aulas com 5 professoras distintas. O Mulheres na Improvisação é um grupo de pesquisa ativo que continua, né? A ideia, a gente está aí, né, promovendo algumas ações, mas ele é um projeto de pesquisa sobre improvisação e feito por, né? Eu fico com medo de falar o nome das pessoas, porque são 10 pessoas, e eu fico com medo de esquecer alguma delas, mas basta colocar Mulheres da Improvisação na improvisação no Google, que vocês com certeza vão achar. O site é da Wix. E, enfim, então esse é um grupo de estudos e que a gente vem trabalhando, são todas professoras, né? A gente tem a professora Valmeri, que é da UF, tem a Lígia Torinho, que é da UFRJ, Nara Figueiredo, que é da Unicamp, Helena, que é uma professora italiana que está com o pós-doc também na Unicamp, Laila Rosa, que é da música, que é daqui da UFBA, Líria que Araújo, que é da Universidade da Paraíba. E aí a gente tem, espero não estar esquecendo de ninguém, Gabriela, que é aí são as meninas que são de pós-doc. Bom, eu acho que eu não, né, que é o pessoal que não é pesquisador, mas que são doutorandas ou de graduação, que é a Tânia Marim Pes, que é uma orientanda minha do Uruguai, a Adriana Gabriela, que está no Reino Unido atualmente, a Lami, que é uma aluna de graduação, Lami Carolina, aqui da UFBA. Pronto, acho que falei de todo mundo e a 10ª sou eu. Pronto. Então, ele é um grupo de estudos que tem acontecido, tem feito muita coisa, assim, é uma maravilha trabalhar com esse grupo. E o Compartilhar, a gente acabou de ter uma reunião, ele vai acontecer na Vila das Artes, provavelmente aí na segunda ou terceira semana de agosto, e depois vai ter um desdobramento que a gente ainda está pensando junto com a Lotus, que vai ser provavelmente uma residência artística, enfim, a gente está. Esse projeto, o projeto Compartilhar na Vila das Artes, ele vai funcionar como um curso, que é justamente a ideia de aprender como fazer exploração de algumas mídias sociais, para estar criando não só conteúdo, mas estar explorando a própria mídia e como criar algumas dramaturgias em dança nesse sentido. E já, né, a segunda etapa, quando for residência, provavelmente não. O objetivo é um trabalho um pouco mais com produto artístico. Então, quem tiver interessado, fica antenado.
olhando o meu Instagram, que é Arte Ivani Santana, que todas essas notícias e todos esses links estarão lá ainda hoje para vocês. Esse site poéticastecnológicas.com.br segue ativo, Ivani? Segue ativo, ele está em construção, ele ainda está com a imagem do úmido, que é um dos últimos espetáculos que a gente trabalhou também, que explora bastante a questão da percepção humana, e foi um projeto bacana que a gente levou para a Colômbia, né, para alguns festivais, e também apresentou aqui no Brasil. Mas ele segue ativo, agora ele está em construção constante, não, mas deu uma atrasada por conta da questão da pandemia. Mas, enfim, ele segue ativo sim. Ivani, eu me enganei com o tempo, a gente está aqui com 1 minuto e meio para acabar. Então, na verdade, eu queria só deixar um comentário aqui do professor Daniel Tércio, que colocou assim: os processos de deslocação do corpo no espaço e nas plataformas são modos de intensificação dos corpos. Me parece que é um pouco que é bastante do que você falou, né? A maneira como a gente vai construindo artisticamente, né, essas possibilidades do corpo, utilizando então essas informações tecnológicas, né? Isso. E bom, Ivani, então, para a gente não cair de repente, né? Já que a gente